Quando foi o período que o senhor descobriu ou percebeu que essa era a função que ia querer para o resto da vida? Eu quero ser padre. Pronto, então vamos lá às correções. Eu tenho essa... Não, tranquilo. Se expresse como quiser e, à medida do possível, nós vamos nos corrigindo e nos ajudando e aprendendo. Por favor. Né? Na verdade, não seria a função. Na igreja não há funções. Na igreja há vocação. Ah, com certeza. Engraçado que eu vinha meditando sobre isso. Né? Porque Deus, quando nós analisamos a Sagrada Escritura, ele sempre chama aqueles que são aparentemente incapazes, frágeis, simples, né? Aqueles que na nossa linguagem hoje nós não damos nada por eles, né? Eu até recordava isso quando o Papa Bento XVI ele foi eleito Papa, ele falava, né, que Deus tinha esse costume de se utilizar de instrumentos frágeis e ele era um simples servo na vinha do Senhor, né? O Papa Francisco, quando foi eleito, ele disse, né, foram buscar um papa lá no fim do mundo, né, na Argentina, né? E comigo não foi muito diferente, né? Foram me buscar lá na Paripoeira, que quase ninguém conhece, né? Mas é o melhor lugar do mundo, para mim, né? E aqueles que quiserem conhecer, né, o Breno e o Pedro, né, foram esses dias por lá e estão querendo já morar por lá. Gostaram. Quem vai geralmente na Paripoeira fica com muita sede de voltar, né? Então, quando o senhor for lá, aí o senhor poderá entender por quê, né? Mas, enfim... um jovem, como tem uma canção que eu gosto muito, que foi inclusive o Padre Igor que me apresentou essa canção. Um jovem, como qualquer outro jovem, tinha os meus sonhos. Eu estudava, eu trabalhava, né, namorava, ia pro forró, pra praia. Tinha uma vida normal, como todo mundo tem. Isso com quantos anos? A minha inquietação começou por volta dos 12 para os 14 anos. Foi o meu primeiro período, que eu fiquei muito inquieto. Aí esfriou, né? E depois, por os meus 16, por 17 anos, aí novamente voltou a minha inquietação. Né? Nós precisamos aprender muito a nos ajudar uns aos outros. Né? Eu acho que um dos maiores problemas da nossa sociedade é o egoísmo. Né? Você ser antissocial é um problema, mas você ser egoísta é uma prisão. Ah, sim, com certeza. Porque o egoísmo, ele não apenas lhe impede, mas impossibilita outros, né? O bom da vida é quando você sabe partilhar, né? Hoje mesmo eu estava tomando um café e nesse café, né, alguém me apresentou um calopsita, aí ele foi andando, até que começou a beber o café comigo. Olha. Né? Aí as pessoas, padre, mas o passarinho tá tomando, vocês não tem nenhum problema, tudo que é bom a gente tem que partilhar. Né? O senhor bebe sem açúcar, né? Então para ele também não teria problema nenhum. Tranquilo, né? E eu sempre fui engajado na comunidade. Né? Então, logo nos meus primeiros momentos de adolescente, eu senti essa inquietação de querer ser padre. Né? Foi o período quando a região onde eu morava foi elevado à paróquia. Aí depois esfriou um pouco, né? Como é comum daquilo que a gente não conhece, quando a gente não conhece algo ou alguém, nós idealizamos. Isso. E a idealização pode causar frustrações se nós não soubermos admitir a realidade, né? Entre aquilo que é ideal e o que é real, há uma grande lacuna. Eu sofro um pouquinho com isso. Eu tenho o meu sócio aqui, o Alex, sabe? Ele é bem assim, ele é bem idealizador, mas ele não consegue meio que equilibrar o ideal que ele imagina com a realidade. A gente meio que bate cabeça um pouquinho nisso aqui também. Então, assim, eu fiquei na minha primeira crise, digamos assim. Até que quando eu completei meus 16 anos, eu estava concluindo o ensino médio, eu só demorei a nascer, mas também o resto eu sou agoniado para tudo. 16 anos você terminou o ensino médio? Eu estava dos 16 para os 17. Né? Assim, a minha média de turma era 18, 19, até por conta interior, as coisas são mais atrasadas, mas dos meus 16 para os 17 eu concluí o meu ensino médio. E nesse período retornou a Paripoeira, né? Uma freira, filha de lá, religiosa da congregação dos Salesianos, que inclusive tem aqui em Baturité, né? A irmã Elizabeth. E ela estava completando, não me recordo, não sei, 15 anos que ela tinha professado os votos perpétuos. E ela usou uma expressão que eu nunca esqueci. Ela disse... Desculpa, mas professar votos perpétuos assim, é porque o padre, ele é ordenado. Certo. Os religiosos e as religiosas, né, os religiosos que não são padres e as freiras que não recebem o grau da ordem, eles professam os votos perpétuos, que é o último grau, digamos assim,
né, para dizer que, de fato, se concretizou, se radicalizou na vida dele aquela vocação específica que ele buscou na igreja. Ah, Certo? entendi. Se a gente fosse assim comparar, claro que em essência não é a mesma coisa, mas assim em termos para o popular do povo, os votos perpétuos seria como a ordenação do padre, né? Chegou aonde se buscou estar. Pronto, entendi. Pronto, voltando ao que ela falava, Pronto. por favor. Então ela me disse assim, quando se descobriu ouro na região de Minas Gerais, todo mundo correu de uma vez, né? Então se esvaziou todo o ouro, até que todo mundo foi desistindo aos poucos, né? Mas aí depois alguém teve aquela intuição de voltar novamente e descobriu que em outros locais também tinha mais ouro a ser encontrado, né? Uhum. Aí ela disse, alguns anos atrás, né, na década de 80, os padres, os religiosos passaram por aqui e enviaram para o seminário o padre Benício, que é meu conterrâneo, e é o pároco atual de Baturité, e a mim, né, dizia ela, e ele foi enviado para o seminário e eu para o convento. E na década de 90 o padre Benício foi ordenado padre, inclusive uma coincidência que o padre Benício foi ordenado no ano que eu nasci. Tem algumas coincidências, né? Eu já tenho alguma ligação com o Baturité, depois eu cheguei... 90. Na década, ele foi ordenado em 91. 91. Eu nasci em 91. Isso. Né? Então, e ela foi ordenada também na década de 90, no início, né? E ela disse, olha, então chegou a hora de nós voltarmos mais uma vez para procurar mais ouro, porque certamente deve ter por aqui. Né? E foram lá... E quando ela foi isso, aí eu me lembrei que um dia eu quis ser padre. Aí então aquilo mexeu profundamente comigo, né? E ela fez uma dinâmica no primeiro encontro que aquilo mexeu muito comigo. Às vezes eu faço com os jovens, né? Que eu não vou dizer qual é a dinâmica, porque alguns jovens que estão aqui, eles certamente irão participar. Ok. Então, ela fez uma dinâmica que me desestruturou, né? Eu estava me inscrevendo para o vestibular na UES, UFC, tinha conhecido a UFESA, que é a federal lá de Mossoró, que é relativamente próximo de casa, né? Alguns professores me incentivavam para fazer o curso superior. Mas aí eu fiquei muito inquieto com aquilo que a freira estava fazendo. Aí eu disse, não, eu vou terminar o ensino médio, eu trabalhava, então eu vou me dedicar só ao trabalho e depois, quem sabe, né, eu faço a experiência vocacional. Porque quando ela fez o acompanhamento, existe uma distinção entre ser padre religioso e ser padre diocesano, que é o que eu sou hoje, né? Certo. A dinâmica formativa é diferenciada, né? O padre religioso, ele faz uma etapa em um estado, uma outra etapa em outro estado, pode ser enviado antes de ser ordenado para outro país, para uma experiência missionária. E quando eu vi essa dinâmica, eu disse, mas eu sou muito apegado à minha família. Eu sou muito apegado à Paripoeira. Como é que eu vou ficar tanto tempo sem vir em casa? Embora o nosso Senhor nos convide a renunciar, eu achava que aquela renúncia para um jovem de 16 anos era muito grandioso para eu poder viver. Aí eu comentei isso com ela. Ela disse, Ciel. É como o pessoal lá na Paripoeira me chama, né? Ciel, né? Ciel. Aí, Ciel, eu acho que talvez você possa conhecer e se identificar com o carisma dos diocesanos. Porque a formação é toda em Fortaleza, não é tão distante de Paripoeira, e você não vai precisar cortar os laços de imediato. Eu vou falar com o padre Benício, que à época era reitor do seminário propedêutico. Aí eu disse, não fala agora não, porque eu tenho só 16 anos e eu quero, enfim, vivenciar um pouco mais a minha adolescência e tal, né? Aí ela disse, tudo bem, mas só que ela falou. Aí, quando eu estava um belo dia em casa, debaixo do pé de Benjamin, em frente à minha casa tem várias árvores, dentre elas pés de Benjamin, que é uma árvore típica da região, quando alguém liga para mim, então era o padre Benício, dizendo, ei, Caturo, como é que tá? Você quer na Paripoeira? Muita chuva. Fiquei sabendo que você quer... muito peixe no canoé, não sei o quê, muita tapioca, né? Aí eu peguei e disse assim, padre Benício, tá tudo bem, só que eu achei muito estranha aquela ligação, porque eu conversava com ele, mas quando ele ia celebrar, né, as santas missas, as festas lá. Aí ele disse, olha, eu fiquei sabendo que você fez o acompanhamento religioso, não se identificou, vai acontecer agora o acompanhamento aqui no seminário, você não quer fazer? Eu disse, não, padre, eu acabei de terminar o ensino médio, né, tenho meus 17 anos, e eu acho que ainda não é tempo. Aí ele, não, mas venha logo, porque se você gostar, você já fica sabendo, você não precisa entrar agora, você conhece, e quem sabe no outro ano você continua o acompanhamento e tal, vai ser algo muito livre, não vai ter nenhuma pressão. Aí ele insistiu, aí eu fui. E assim, eu até conversava isso com um jovem que me questionava sobre a minha vocação, que eu, de certa forma, chantageava a Deus. Porque quando eu conheci o seminário, que soube como era o processo formativo,
Aí eu disse assim, se eu for entrar agora, eu vou ser ordenado lá pelos 25 anos, então eu vou ser um padre bem novo, então tem que ser agora. Aí eu rezei na capela, né, e disse, meu Deus, se o Senhor me quiser padre, que seja para eu entrar no seminário esse ano, porque no próximo eu nem piso aqui. A minha oração foi exatamente essa. E eu disse, olha, e que o Senhor seja muito claro comigo, porque eu sou meio lesado para entender as coisas. Aí, com meus 17 anos, não sabia. Tem que ser bem direto. Pois é. Então, eu fui para Santa Missa no outro dia, lá na matriz do Henrique Jorge, que fica ao lado do seminário, e sentei do lado do casal. Eu lembro como hoje. Eu estava com uma blusa branca da festa de São Francisco, com a minha calça tactel. Era só o que eu usava, né? Até que me obrigaram a parar de usar. Depois eu conto. É uma outra história, né? Por favor. Aí eu tava com minha blusa branca da festa de São Francisco. Lembro demais, né? Inclusive, tinha até uma passagem bíblica de São João 15:13. Não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. É engraçado como essas memórias afetivas, elas vêm sim. Então, eu não me esqueço dessa cena, né? Aí, no final, o padre Rafael estava presidindo a Santa Missa. Disse, olha, eu quero convidar agora os jovens que iniciaram ontem o processo vocacional, para que vocês possam rezar por eles, né? São jovens das diversas paróquias da Arquidiocese de Fortaleza, né? E tudo mais. Aí eu fui. Quando eu fui para o presbitério, o casal ficou cutucando um outro e ficou aquela... Eu fiquei assim, esse porra não é normal, não. Né? E fui, né, e tal. E quando eu voltei, aí o senhor, assim, quase que chorando, muito emocionado, e ele disse exatamente isso. Eu não queria vir hoje para a Santa Missa, eu não queria vir hoje para a igreja, minha mulher insistiu muito, eu não entendia por quê. Porque Deus queria que eu pudesse assistir a Santa Missa do lado de um futuro padre. Aí eu me tremi todinho, porque eu me lembrei da minha oração. E ele disse isso e falou, você vai ser um bom padre, eu vou ficar rezando por você. Eu nunca vi mais esse povo. Mas, e ele, do nada... Pois é, assim, ele já foi me dizendo que ia ser padre e tal, aquela coisa toda, e eu fiquei assim... então... Aí eu me lembrei da oração e disse assim, meu Deus, não precisava ser assim tão... De repente, né? Sim, me dá um aviso. Né? E aí, então, foi isso, né? É assim, durante... Não, você pediu para que ele fosse direto, fica mais direto. E durante o ano aconteceram outras coisas, né? Uma delas me marcou muito, porque eu ia de ônibus, claro, né, para Fortaleza, São Benedito. Uhum. E teve uma vez que eu me sentei do lado de uma senhora, aí eu tava com muita fome, aquela fome aí. Ela disse assim, você quer chocolate? Aí eu olhei assim pro céu, assim, meu Deus, de novo. Aí eu disse assim, quero. Aí eu comecei a comer nesse chocolate, aí eu percebi que era um chocolate meio amargo. Aí eu disse, esse chocolate veio da Suíça. Aí eu disse, meu Deus, obrigado, né? Coisas boas, né, pra minha fome. Como assim? Aí ela foi assim, mas se esse chocolate tivesse envenenado? Aí eu... não é uma coisa boa de se falar quando você já tá comendo um chocolate. Eu fiquei tenso. Eu disse assim, mas por que a senhora me daria um chocolate envenenado? A senhora nem me conhece, por que a senhora queria me matar? Aí ela foi assim, não, porque eu quis me matar. Aí eu, meu Deus, eu comi um chocolate envenenado. Nossa. Aí eu disse assim, mas por que a senhora queria se matar? Aí ela foi, começou a chorar e começou a falar da vida dela. Ela disse assim, eu pensei em colocar veneno no chocolate e me matar. Só que você sentou aqui do lado e me passou assim uma paz. Aí eu resolvi lhe oferecer o chocolate, porque eu não queria mais colocar veneno no chocolate. Aí eu me lembrei da minha oração de novo. Rapaz, Aí eu me lembrei, porque Jesus dá a vida pelos seus, né? Eu me lembrei, meu Deus, será que eu estou salvando a vida dessa mulher, né? E no ônibus aconteciam algumas coisas muito interessantes, né? Quando a gente ia para a faculdade, né? Depois que eu fui admitido no primeiro ano, né? E tal. E quando eu ia para a faculdade católica, né? Para os estudos, aqui alguém chegava assim com um papelzinho, com os nomes e dizia assim, reze por essas pessoas. Mas assim, na nossa testa não estava escrito seminarista, padre, coisa assim. Na maioria das vezes eu ia rezando o Santo Terço, né? Claro, sem dúvidas, isso era um testemunho. As pessoas podiam perceber um pouco. Mas assim, muita gente... Assim, algo muito interessante que eu acho de Fortaleza é que muitas pessoas têm a devoção de rezar o Santo Terço. Então assim, comigo não era diferente. Eu era... No ônibus, eu era mais um de muitas pessoas, né? Não é à toa que, por exemplo, o padre Reginaldo Manzotti tem o maior público em Fortaleza, né? Porque o povo de Fortaleza é um povo muito religioso, né? Fortaleza assim, é meio estranho, né? Muito violento, mas também muito religioso, graças a Deus. Enfim. Iam acontecendo essas coisas, né?